O que significa Deus, o ser supremo do universo? Como descrevê-lo? Como entender a sua vontade? Como ter um relacionamento com Ele? Sabia que perguntas como essa têm perdurado por séculos e sido feitas por pessoas em diferentes tempos e épocas? Fique comigo, é acerca desse assunto que eu quero falar com você nos próximos minutos. Abra comigo a palavra de Deus. Agora sim, chegou um momento muito especial que Deus vai falar conosco através da sua palavra. No livro do Êxodo, no capítulo 3 e o versículo 14, diz assim a palavra de Deus. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Bom, esse texto que acabamos de ler, esta passagem bíblica, ela revela o momento aonde Deus se aproxima de um homem e diz exatamente qual o seu nome. Olha que revelação. Nós aprendemos aqui através deste texto, dessa revelação bíblica, que pela primeira vez Deus comissiona um homem chamado Moisés para fazer uma grande obra resgatando o seu povo do Egito. E é exatamente nesse encontro que Deus revela o seu nome. Foi esse nome que tem sido perdurado por séculos e por anos e se estabelecido como um Deus imutável que permanece para sempre. Esta palavra, eu sou o que sou, ela deu origem porque para os judeus dizer o nome em Deus era tão especial que eles não poderiam falar de qualquer forma, que deu origem ao tetragrama YHWH, ou Yehová, ou Yahvé, ou Jeová em português, conforme nós fomos aprendendo ao longo da transliteração da palavra de Deus. E exatamente aqui nesse texto pronunciado por Yehová ou Yahvé, que Deus se revela como um Deus imutável, um Deus que permanece para sempre. Deus se revelou desta forma a outras pessoas também. A Bíblia diz em Isaías capítulo 43 e o versículo de número 13, que ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém a quem possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Ou seja, antes que houvesse dia, eu sou. O nome de Deus é o eu sou. Dentro dessa narrativa bíblica, nós entendemos que Deus tem se revelado ao longo dos séculos e tempo com essa autoridade de eu sou, exatamente para descrever como ele se descreveu para Moisés. Em outras palavras, quando Deus disse a Moisés, eu sou o que sou, como ele disse essa expressão para ele, é como se ele estivesse dizendo assim, olha Moisés, eu sou para você o que exatamente você precisa que eu seja. Se você está com fome, eu sou o pão da vida. Se você está doente, eu sou o médico dos médicos. Se você está perdido, eu sou o caminho. Se você está vivendo uma vida de mentiras ou em busca de verdade, eu sou a verdade. Se você está com sede, eu sou a água da vida ou a fonte da vida. Se você está precisando de cuidados, de proteção, eu sou o bom pastor. Eu sou aquele que te sustenta com a destra da minha mão. Se você está com medo, ele diz, eu sou o teu escudo, a tua fortaleza, o teu socorro bem presente na angústia. Veja que Deus está dando a Moisés as credenciais de que ele era o que ele precisa que ele fosse, ou que ele precisaria que ele seria. Esta mesma palavra de Deus, ela vem para nós da mesma forma. O que você quer que Deus faça por você? Algo que você não consegue fazer? Pois o eu sou está dizendo, eu sou exatamente aquilo que você precisa que eu seja. O próprio salmista Davi, na palavra de Deus, no Salmo 147, no versículo de número 5, ele diz, grande é o Senhor e de grande poder, o seu entendimento é infinito. Perceba que nesses textos bíblicos a palavra de Deus descreve mostrando a autoridade, a superioridade, a onipotência de Deus, porque a onipotência ela é um dos atributos exclusivos do nosso Deus. Somente Deus é o Todo-Poderoso. Até brinco às vezes com algumas pessoas que estudam matemática, que aprendem matemática, que se fôssemos nomenclaturar Deus na linguagem da matemática, Deus seria um ser elevado à suprema potência, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. E um dos nomes usados por Deus, pelos eruditos, pelos patriarcas do Antigo Testamento, é justamente o El Shaddai, o Deus grande ou o Deus Todo-Poderoso. El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Perceba que a Bíblia descreve Deus como eu sou, o grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 17, e o versículo de número 1, que esse grande eu sou, ele quer se relacionar com os seres humanos.
Ele quer se relacionar com um homem chamado Abraão. E o texto diz que, sendo Abraão da idade de 99 anos, o grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso, se apresentou a ele e disse: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Como assim esse grande Deus Todo-Poderoso quer se relacionar com alguém que nenhum poder tem? Como assim esse Deus glorioso quer se diminuir a alguém que insignificante como o homem? Pois é, este é o nosso Deus. Não importa qual é o poder dele, não importa qual é a glória dele, ele quer se relacionar com quem não tem nenhum poder. Lembra do texto de Êxodo, capítulo 3, da chamada de Moisés lá na sarça ardente? Exatamente nesse texto, quando Deus diz para Moisés que o Eu Sou te enviou a Faraó e diga para ele, diga para o povo de Israel, quando eles o indagarem a respeito de que nome, que autoridade você vem, o Moisés tremeu nas bases, ele se diminuiu, ele não conhecia ainda esse grande Deus. Então ele disse: Senhor, quem sou eu para ir a Faraó? Mas que descrição linda e maravilhosa. Sabe o que eu aprendo desse texto, meu querido amigo que me ouve nesta manhã, nesta hora, nesse momento, seja qual for o ponto que você está? Todas as vezes que eu digo quem sou eu para ir a alguém, o eu sou se apresenta a mim. Esse é o Deus Todo-Poderoso que quer se apresentar a alguém que não tem nenhum poder. Ou ele quer se relacionar com alguém que diz: eu não sou nada. Essas são as condições que Deus exige, ou que, melhor, que nós temos para que Deus possa se relacionar conosco. Talvez você se ache insignificante, imperdoável, talvez você viva um dilema, uma vida tripla, dupla, enfim, você vive uma vida de ânimo dobre, um coração dividido com o mundo e com o pecado, se acha insignificante, impotente. Eu quero te dizer que Deus é todo-poderoso, Ele é significante, Ele pode todas as coisas. Você não é, mas Ele é. Você não pode, mas Ele pode. Você não tem, mas Ele tem. Você não faz, mas Ele faz, porque Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Interessante que todas as vezes que Deus se revela ao seu povo e aos seus filhos, como nesse caso do texto de Gênesis 17:1, se revelou a Abraão dizendo para ele: anda na minha presença e ser perfeito, é porque Deus quer se relacionar conosco. Como você tem andado na presença de Deus? Andar na presença de Deus fala de intimidade, apresentar seus planos a Ele, seus projetos, seus negócios, seus objetivos. Sabe por que as coisas não têm fluído como você gostaria? Sabe por que seu coração às vezes não está totalmente em paz, vivendo uma harmonia com os céus, com os anjos, com a presença de Deus? Porque existe uma ligação, um elo que está quebrado, que é justamente estar fora da presença de Deus. Não importa se nesse momento você está onde está, o melhor lugar é o centro da vontade de Deus, é a presença de Deus. E é justamente aqui nesta palavra que Deus se revela a Abraão. Ele diz: anda na minha presença e ser perfeito. Como você está andando na presença de Deus? Você tem vigiado, você tem odiado o que Deus odeia, você tem amado o que Deus ama, você tem aborrecido o que Deus aborrece, você tem se chegado àquilo que Deus se chega. Esta é a palavra de Deus para mim e para a sua vida, porque andando na presença de Deus, nada será impossível para este grande Deus Todo-Poderoso. Não importa qual seja a circunstância, a adversidade, a crise, a luta, o desemprego, o dessabor, a conjugalidade falida, os problemas, a vida financeira sucumbida, o Deus Todo-Poderoso pode fazer tudo por você. O próprio Jesus, segundo a palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, o versículo de número 26, ele diz: mas para Deus tudo é possível. Qual a situação que você está agora? Você está num leito de hospital? Disseram para você que seus dias estão contados? Saiba que o Deus Todo-Poderoso, para Ele nada é impossível. Ele pode reverter o quadro agora mesmo. Essa é a palavra de Deus para você, essa é a palavra de Deus para mim, essa é a palavra de Deus para nós. Receba ela em nome de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, um dos maiores nomes conhecidos na Bíblia Sagrada, em Efésios, no capítulo 3, o versículo 20, Paulo ainda fala do poder ilimitado de Deus, da onipotência de Deus. E ele diz assim: aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais, infinitamente mais do que aquilo que lhe pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O apóstolo Pedro, seguindo o mesmo entendimento da autoridade e supremacia deste Deus poderoso, ele mostra que Deus quer se relacionar conosco, que Deus quer operar através de nós, que Deus quer fazer através de nossas vidas. E segundo a sua carta, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, ele diz:
humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, e a seu tempo Ele vos exaltará. Esse é o Deus que está falando conosco através da sua palavra. Humilhação, andar na presença dEle. É Ele que faz infinitamente mais do que tudo aquilo que lhe pedimos ou pensamos. A pergunta é, até quando você vai resistir a esta voz, endurecer o seu coração diante da palavra de Deus? Abra o seu coração. Veja o que diz a Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar na sua vida. Eu vou fazer uma festa, eu vou cear com você. Você vai cear comigo. Esta é a palavra de Deus para os nossos corações nesta hora. Receba ela em nome de Jesus Cristo. Um relacionamento com Deus, ele começa assim. Primeiro eu sei quem Ele é, o eu sou. Ele é exatamente aquilo que você quer que Ele seja. Depois eu começo um relacionamento andando em sua presença. Eu descubro que o plano de Deus para mim é me dar infinitamente mais do que tudo aquilo que Ele pediu ou pensamos, segundo a sua vontade e o poder que nós opera. Eu entendo que me humilhar debaixo da potente mão de Deus é um propósito para que ao tempo de Deus Ele me exalte. Deus, Ele quer nos elevar a posições que Ele preparou para nós. Para que isso aconteça, é imprescindível que eu aprenda as lições da humilhação, da humildade, do plano que Deus estabeleceu para a minha vida. Se você conhece alguém que subiu de paraquedas, saiba que a ruína desta pessoa está certa. Mas aqueles que subiram degrau por degrau, alcançando os degraus da humilhação aos pés do Senhor Jesus, saibam que as portas do inferno não prevalecerão contra ele, contra ela, contra esta pessoa. Por quê? Porque ela não está ali por acaso. Foi o Senhor que a elevou, foi o Senhor que a exaltou. Não foi o egoísmo, a prepotência, não foi o orgulho, a inveja, a mentira, a calúnia. Não foi se vangloriando, se valendo dos outros, dos sucessos alheios para chegar lá, mas se humilhando e descendo na presença de Deus, porque é assim que Deus é. A escada de Deus é se humilhar. Quanto mais me humilho, mais o Senhor Deus nos exalta. Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas. Foi exatamente isso que Deus estava proferindo para Moisés. Você disse, quem sou eu? O eu sou está dizendo, vai. Eu sou contigo, eu posso fazer algo grande em sua vida. O texto de Êxodo, capítulo 3, o versículo 3, diz que Moisés disse ao povo: lembrai-vos desse dia em que saíste do Egito e da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor os tirou daqui. Este texto aqui reforça o grande memorial, a libertação de Israel do Egito, quando Deus, o Deus de Israel, usou sua mão forte contra as potestades do Egito. O grande faraó, cheio de ostentação e orgulho, batia o pé e dizia: ninguém tira o povo daqui. O eu sou foi lá e humilhou a prepotência e o orgulho do homem, porque a soberba Deus abate, mas Deus exalta aqueles que se humilham diante dele. É por isso que Jesus falou que Deus ocultou essas coisas dos sábios entendidos, mas revelou aos pequenininhos. Quem é esse Deus? Um ser todo-poderoso que quer se relacionar com quem não tem nenhum poder. Quem é esse Deus que se apresenta a um homem e diz: anda na minha presença, eu quero me relacionar contigo, eu quero ter intimidade contigo? Quem é esse Deus que diz para você que opera infinitamente mais do que tudo aquilo que você pede ou pensa? Ele opera segundo o seu poder. Quem é esse Deus que espera a sua humilhação, o seu reconhecimento impotente para que Ele possa operar? Porque a Bíblia diz que o seu poder aperfeiçoa as nossas fraquezas. Esse é o Deus que fala contigo através desta palavra. Esta mensagem genuína que veio para abater o orgulho, a inveja e a soberba. Exatamente aqui as 10 pragas vieram para abater a soberba dos homens. Estamos vivendo dias de uma epidemia mundial, uma pandemia mundial, onde as pessoas estão olhando para um lado e para o outro e se perguntando: o que é isso? E a Bíblia está dizendo: isto é para saber que quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? Afinal de contas, que poder você tem? Enquanto nós dizemos eu sou, eu posso, eu tenho, Deus jamais pode se revelar a nós. Estamos à mercê das pragas e epidemias e assim muitas outras coisas por diante. Mas essa é a palavra de Deus para nós nesta hora. Precisamos compreender e nos humilhar diante da poderosa mão de Deus, o único verdadeiro Deus. Todos os estudiosos da Bíblia, eles compreendem que Deus é um ser que está acessível à sua criação. Ele se revela na sua criação. Deus abateu os deuses do Egito para mostrar que a soberba do homem, para mostrar que o poder do homem, a ciência do homem não é nada. Um dos nomes conhecidos, inclusive, do grande Deus no hebraico é Elohei Ha-Elohim, ou seja, o Deus dos deuses. Por mais que o homem ache que tem poder, por mais que o homem ache que tem autoridade, conhecimento, ciência,
esta soberba não passa simplesmente de uma fumaça diante do Deus dos deuses. Diante desta palavra, todos os deuses do Egito caiu, o Deus Sol, o Deus Quinum, o Deus Ra, todos os deuses do Egito caíram por terra, porque o Deus dos deuses, Ele precisa que eu e você entendamos que a minha adoração, a minha reverência, o meu coração, a minha vida, a sua vida, a nossa vida precisa estar andando na presença do Senhor. Entregue seu plano para Deus agora mesmo, entregue sua vida para Deus agora mesmo, entregue seus projetos para Deus agora mesmo, deixa na mão de Deus. Pare de relutar, pare de encontro à maré, pare de viver uma vida prepotente, achando que você vai conseguir sair dessa situação. Peça perdão, se humilhe, entenda que o propósito de Deus está com os que se humilham, com os que se abatem através da sua palavra. Esta é a palavra de Deus. E Deus demonstrou claramente que os deuses do Egito, eles não tinham poder para livrar o povo do Egito das pragas que lhe foram enviadas. Portanto, em nome de Jesus Cristo, humilhe-se, arrependa-se, curve-se diante do Deus Todo-Poderoso e receba esta palavra em nome de Jesus. É como diz a palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, me buscar a minha face, se converter dos seus caminhos, confessar os seus pecados, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. É tempo de nos humilharmos, é tempo de nos curvarmos, é tempo de nos arrependermos, é tempo de nos convertermos de todos os maus caminhos e vivermos plenamente a vontade de Deus, do Deus Todo-Poderoso para a nossa vida. Receba esta palavra de Deus em nome de Jesus. Muito bem, depois de ouvir uma palavra tão poderosa e abençoada como essa, nosso coração está completamente radiante na presença de Deus. E você que tem nos ligado, que tem feito seu pedido de oração, olha que bênção, nós nesse momento estaremos clamando pela sua vida. E quem está pedindo oração é a nossa irmã Eusadete. A nossa irmã está passando por um momento de enfermidade. Ela mora ali no Vale do Sol, é uma ovelhinha do aprisco do Senhor. Vamos clamar a Deus pela nossa irmã em nome de Jesus. Também quem pede oração é o Railton Costa, do bairro Amazonas. Nosso irmão Railton, vamos orar pela sua vida, pela sua família. Um abraço aí no pastor Wilton, aquele que ele pastoreia. Quem também pediu oração é a Iris Rejane, ou Dijane, Iris Dijane, ela pede oração pelo casamento, tem passado um momento de turbulência, estaremos orando e clamando a Deus pela sua vida, Iris, para a glória de Deus. Nos próximos programas estaremos mencionando mais nomes, para que assim a gente possa alcançar a todos. Quem está nos assistindo sempre, pedindo aquele alô, aquela oração, Nosso irmão Arinaldo, nossa irmã Gleiciane, lá do Alto Bonito, a paz do Senhor Jesus, nosso irmão Eginaldo, cinegrafista abençoado, um abraço, irmão Eginaldo. E não podia esquecer aqui das filhinhas do irmão Timóteo, a Elisa, a Heloísa e a Isadora. Deus abençoe essas crianças lindas, que sejam uma bênção nas mãos do Senhor. Curve sua cabeça, vamos fazer uma oração de fé pela sua casa e pela sua família e pela sua vida. Pai nosso, santificado é o teu nome. Tu és um Deus bendito e eterno. Não há Deus semelhante a ti. Nunca houve e nunca haverá. Deus dos deuses, Jeová Todo-Poderoso. Nesse momento, Senhor, nos humilhamos aqui diante de ti e te pedimos socorro, porque a tua palavra nos diz que o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E é nesse exato momento, meu Pai, que eu te peço, renova os corações, transforma as vidas, restaura os casamentos, cura os enfermos, toca naquele coração endurecido, quebranta aqueles que estão precisando de uma mente, Senhor, transformada, de uma vida restaurada. Opera, meu Deus, porque segundo a tua palavra, só tu podes operar, e quando tu operas, ninguém pode impedir. Em nome de Jesus, eu te clamo nesse momento, entra com providência neste leito. Fala, Senhor, agora esta doença, enfermidade, na autoridade do teu nome, esse espírito de depressão, este sentimento deprimido, que ele saia no nome de Jesus,
que a minha irmã seja restaurada deste leito, desta enfermidade, que este lar seja reestruturado novamente. Jesus, que esta família seja, Senhor, direcionada por Ti neste momento. É o que te clamo e te agradeço. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe e até a edição do próximo programa. Querendo Deus.